Bom, gente, a dinâmica da ocorrência das doenças. Aqui, com esse tema, nós vamos tratar que para uma doença ocorrer, não basta simplesmente haver o contato entre o hospedeiro e o agente infeccioso. Na realidade, para uma doença acontecer, é preciso uma série de fatores estar ali atuando para que o resultado seja uma doença. Então, quais são esses fatores? Nós podemos relacionar três principais grandes grupos, que são os fatores ambientais, clima, determinantes socioeconômicos, culturais, os fatores relacionados ao agente infeccioso, agressor, e também fatores relacionados ao hospedeiro. Então, a interação desses três fatores, nós vamos ter o que a gente chama de doença. Então, só aproveitando esse esquema aqui, nós vamos falar que toda vez que a gente pensa em medidas populacionais para a prevenção de doenças, na verdade a gente está pensando em controlar os fatores ambientais e também controlar os fatores relacionados ao hospedeiro, principalmente na questão dos hábitos do hospedeiro. Então, é o fator mais difícil da gente controlar, seria esse aqui. Quando a gente pensa em medidas individuais para prevenção de doenças, nós temos que pensar na questão do agente e na questão também do hospedeiro. Então, vamos definir de uma vez por todas o que seria uma infecção. Bom, uma infecção, com relação à definição do Ministério da Saúde, nós podemos dizer que a infecção é a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do homem ou de outro animal. E o que seria uma doença? Doença seria a manifestação dos sintomas. Não necessariamente uma infecção, ela pode levar a sintomas, ela pode levar a uma doença. Então, na realidade, muitas vezes a infecção ela não é diagnosticada, ela não é identificada, porque muitas vezes o paciente não apresenta sintoma. Só para a gente ter uma noção, nós temos a população, né? Grande população, uma população que ela precisa ser exposta ao agente e para ser exposta, ela precisa ser infectada. Então, ou seja, a pessoa ela tem contato com o agente agressor, o agente consegue penetrar e consegue encontrar condições propícias para sobreviver e para se multiplicar. Uma vez a pessoa infectada, a maioria delas é assintomática, e aquelas que não são assintomáticas, elas vão desenvolver a doença, que pode desencadear para o óbito, para a cura ou para a cronificação. Então, na verdade, a gente pode ver aqui que as doenças, elas são a pontinha do iceberg, né? Porque antes de ocorrer a doença, aconteceu vários outros fatores para desencadear a doença. Bom, então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente de como essa questão dos fatores ambientais relacionados ao indivíduo ou agente e o ambiental é importante. Bom, a gente tem aqui uma propaganda da década de 1950 de um antiparasitário, o ancilostomina fontoura. Era um medicamento que tratava parasita intestinal. Então, eles utilizavam a figura do Jeca Tatu como personagem da propaganda. Quem é Jeca Tatu? Jeca Tatu era um personagem criado por Monteiro Lobato, um escritor muito importante brasileiro da década de 1930 a 1950, em que ele contava que o Jeca Tatu era um pai de família, trabalhador de roça, porém muito preguiçoso. Só queria saber de dormir, não queria saber de levantar para ir para a roça trabalhar. E todo mundo ficava criticando o Jeca Tatu, mandando ele ir trabalhar, que ele tem família para sustentar, que ele era muito preguiçoso, todo mundo criticando. Mas, na realidade, o que o Jeca Tatu tinha era uma infecção intestinal, na realidade, especificamente o ancilostomídeo, que causava, na época, chamava de amarelão, porque o ancilostomídeo, ele fixava na parede intestinal e sugava
o sangue do paciente. E esse sangue trazia anemia, que levava à fraqueza e que explicava a preguiça do Jeca Tatu. Então, na realidade, é importante assim, a gente tem interação aqui dos três fatores. O ambiente que ele vivia, que era propício à infecção, o hospedeiro, que ele era um homem fraco, e ele tinha o parasita que sugava o sangue dele, que desencadeava a doença, que era anemia, mas porém que era interpretada como preguiça. Né? Então, assim, nesse caso, não bastaria só tratar com a cilostomina. O paciente também deveria ter toda uma mudança de hábitos de vida e também das condições que ele morava para poder não manifestar, não ser mais infectado. Né? Então, assim, eu gosto de trazer esse exemplo para mostrar que hoje em dia a mentalidade do profissional de saúde ela está mudando. Não, assim, está mudando em que sentido? Que o profissional de saúde ele tem que ir até o paciente, porque o paciente tem que ser avaliado como um todo. O diagnóstico do agente, a saúde do paciente e as condições que ele vive. Então, somente quando o agente de saúde, o profissional de saúde, vai até aonde o paciente está, que ele consegue ter uma noção de como é a vida daquele paciente. Então, a gente está mudando essa mentalidade nesse sentido, da gente ir até o paciente, não o paciente vir até nós. Bom, esse outro exemplo também, ele é bem famoso, é de uma cozinheira, ela chamava Mary Tifoid. Essa cozinheira, ela trabalhava em várias casas, só que todas as casas que ela trabalhava, mais cedo ou mais tarde, a família vinha a adoecer. Né? Aqui fala, né? Ela foi condenada a 10 surtos por febre tifoide, que incluiu 51 casos e 3 mortes. Então, coitada, ela já sabia, todo lugar que ela arrumava emprego e que a família começava a adoecer, ela fugia. Então, na cabeça dela, ela era meio que tinha uma maldição. Todo lugar que ela ia, ela levava essa maldição, as pessoas ficavam doentes. Mas, na verdade, o que ela era portadora de uma bactéria que causa infecção intestinal, e é bem complicado, porque a salmonela tem capacidade de invasão, ela pode até invadir e causar sepsemia, é complicado, mas ela não sabia disso, né? Então, ela nunca manifestou sintomas, mas, por outro lado, ela tinha essa salmonela como um hospedeiro, um parasita, vamos supor, um agente que fazia parte da microbiota intestinal dela e ela transmitia isso para outras pessoas e outras pessoas manifestavam. Tanto que o nome Salmonella tif, que produz a febre tifoide, foi por causa dela. Bom, agora um exemplo também do risco de infecção seria pelo vírus HIV, que é a forma mais comum de se infectar pelo HIV, pegar uma infecção de HIV, seria através da exposição sexual desprotegida. Só que dependendo da porta de entrada que o vírus vai encontrar, esse risco pode variar. Então, se é uma relação sexual desprotegida, com penetração anal receptiva, o que é isso? O agente passivo da relação, ele não tem o vírus e o agente ativo está contaminado. Então, o agente ativo em uma penetração anal receptiva, a chance dele passar o vírus para o parceiro passivo é de 0,1 a 3%. Já se no lugar de uma penetração anal for uma penetração vaginal, essa chance, olha só, 3% cai para 0,2%. Então, ela diminui mais do que 10 vezes. Então, a porta de entrada é uma porta mais complicada do vírus entrar, né? Então, ele já não vai ter tanta facilidade de conseguir invadir o hospedeiro. Uma vez invadindo, ele consegue se multiplicar, mas essa porta de entrada ele não consegue. Mesma coisa para a penetração vaginal insertiva, seria uma situação em que o agente passivo ele está infectado e o ativo não. Então, é o passivo que passa o vírus para o agente ativo, só que nesse caso, olha só, a porcentagem é ainda menor.
E nós temos também, mesma coisa, penetração anal insertiva e sexo oral receptivo também é bem baixa o risco de transmissão ao HIV. Então, gente, resumindo o que a gente está falando, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma situação em que nós temos primeiro o hospedeiro com o agente agressor. A partir do momento que os dois entram em contato, ou o agente ele não vai conseguir, o agente agressor não vai conseguir penetrar no paciente, na maioria das vezes é isso que acontece, ou ele vai penetrar e ele vai conseguir se multiplicar. O que acontece, que a gente chama de infecção. Uma vez infectado, o paciente ele vai se cronificar, ou seja, ele, tanto que a carga viral aqui, a carga do agente diminui, porém ele está lá, ou então o agente consegue ficar no paciente e o paciente vai também manifestar a doença, ter sintomas. Lembrando também que muitas vezes o portador ele pode vir a manifestar a doença em algum momento. Do que vai depender isso, dele manifestar a doença? De toda essa interação, de acordo com a mudança dos fatores ambientais relacionados ao hospedeiro, ou relacionado ao agente, ele pode vir sim a manifestar a doença. Uma vez manifestando a doença, ou o paciente vai se cronificar, ou seja, o agente ele morre, desaparece, porém o paciente vai viver com as sequelas da doença, ou o paciente, o hospedeiro vai morrer, ou ele vai se curar. É claro, gente, que isso aqui é um esquema bem básico de como, mostrando os diferentes desfechos de uma infecção. Porém, na realidade, a gente sabe que não é certinho a regra, Dependendo da doença, dependendo das condições, desses fatores, podem ocorrer também outras coisas, mas basicamente é isso que ocorre. Bom, então, dentro desses diferentes desfechos que pode acontecer com uma doença, vou mostrar daqui para frente alguns exemplos de algumas infecções e a probabilidade de ocorrer determinado desfecho. Então, a gente tem aqui a tuberculose. A maioria das pessoas que tem contato com o micobactério, elas se infectam, porém elas não manifestam os sintomas, a maioria deles, mas assim que uns 55%, ou manifestam sintomas de forma fraca, ou moderada, ou grave, ou pode vir a óbito, que é o quê? Seriam uns 8%, menos de 10%. Ao passo que o sarampo, a maioria das pessoas que tem contato com o vírus, eles vão desenvolver a forma moderada do sarampo. E ao passo que a raiva é bem diferente, geralmente ela é fatal, Vamos pegar aqui que quase 90% das pessoas vêm a óbito, e os que não veem desenvolvem uma forma grave que pode vir, provavelmente, a deixar sequelas. Então, dependendo da doença, obviamente, as medidas vão ser bem diferentes. Isso. A forma crônica, ela pode desencadear uma cirrose. Então, o que veio a ser a cirrose? A cirrose seria um dano acometido ao sistema, ao hepatócito, ao tecido hepático, ao fígado. Porque aonde ocorre infecção, há destruição tecidual. Uma batalha ali entre o vírus e o sistema imunológico. Você vai ter uma inflamação, você vai ter uma destruição dos hepatócitos. E o hepatócito não regenera, essa área ela vai ser preenchida por tecido fibrótico, que é um tecido que só tem função de preencher mesmo vazio, ele não tem nenhuma função específica do fígado. Então, dependendo da área que foi acometida pelo fígado, o paciente vai ter uma cirrose que pode levar ao hepatocarcinoma. 5 a 10% dos infectados desenvolve hepatocarcinoma, 30% evoluem cronicamente para uma cirrose hepática. Desculpa, 30% evolui para cirrose e na faixa de 23% evolui para uma insuficiência hepática. E que a cirrose também pode levar direto para um transplante hepático, dependendo da extensão desse tecido danificado. Então, é bem complicado, quando chega nesse ponto aqui, vai depender desses fatores todos. Então, a gente tem também a história natural da hepatite C. A hepatite C, a partir da infecção aguda,
Alguns casos tem uma resolução espontânea, mas a maioria cronifica. Então, o problema da hepatite é a cronificação. E, da mesma forma, a maioria cronifica. Então, a gente pode falar que a hepatite C é até mais complicada, né? Em torno de 6 meses, do que a hepatite B. Cronificando, ou vai ter uma hepatite crônica mínima, moderada ou acentuada, que pode levar a uma cirrose descompensada ou compensada, que vai levar ao hepatocarcinoma. Porém, o tempo é maior para ocorrer essa série de fatores. Bom, então, gente, a gente também pode discutir um pouco também sobre as fases da doença, ou seja, a história natural da doença, como que ela ocorre a partir do momento que o hospedeiro ele teve contato com o agente agressor. Então, nós temos aqui a susceptibilidade, né, que a gente pode falar que é a fase da exposição do risco. Então, se ocorrer a infecção, aqui a gente tem um gráfico, que é o aumento da carga viral, da carga do agressor, né, do agente agressor no hospedeiro. Se houver infecção, esse agente ele vai multiplicar. Então, nós temos a fase do infectado, o paciente, a carga do agente ela está aumentando, período de latência, porque nesse período o paciente ele não tem sintoma, porém a carga do agente está aumentando. A gente tem o período de incubação, a partir do momento que o paciente a partir daqui ele apresenta um sintoma, que normalmente coincide com o pico da carga do agente agressor. E nesse período, o paciente ele está infectante, então chega um determinado momento de aumento da carga do agente, ele vai se tornar infectante, e isso é um grande problema, porque muitas vezes, olha só, ele só vai apresentar sintomas nessa parte aqui. Então, todo esse período aqui, ele consegue transmitir a doença sem manifestar sintomas, ou seja, ele nem sabe que está doente, né? Então, quando chega no pico, é onde começam os sintomas, cai a carga do agente agressor, porque o sistema imunológico começa a atuar aqui, né? E muitas vezes, né, na maioria das vezes que o paciente tem os sintomas, ele já não infecta tanto, aqui ele já está se recuperando. Então, assim, eu trouxe esse gráfico aqui, ele acontece, essas fases elas acontecem, mas não necessariamente esse pico aqui do gráfico, né, vai ser sempre na região. Muitas vezes ele está mais para cá ou mais para lá, mas normalmente é assim que acontece as fases da doença, né? Então, como exemplo dessas fases da doença, eu trouxe aqui para nós, um deles foi o HIV, só para comentar. Então, o HIV, a gente tem aqui a semana 0, né, que é quando ocorre a infecção. O gráfico aqui de triangulinho, né, a curva em triângulo, representa a carga viral. Então, aqui o paciente se infecta com o vírus HIV e a carga viral tende a aumentar. Então, ela está no seu pico, geralmente após 6 semanas. Então, é bom a gente saber isso, porque a melhor fase de você detectar o vírus seria aqui, né? A mais probabilidade de pegar, porque estaria com a carga viral aumentada. Essa linha em quadradinho seria as células imunológicas, especificamente o CD4, que é a principal célula imunológica que é alvo do vírus e que é uma das principais células de defesa do organismo. Quando o paciente ele se infecta, o nível de CD4 está lá em cima, mas à medida que a carga viral vai aumentando, o CD4 vai caindo. Por quê? Porque o vírus, o alvo dele é o CD4. Então, o CD4 vai caindo. Até que chega uma hora que o organismo, o próprio sistema imunológico, produz anticorpos, consegue reagir e dá uma aumentada no CD4. É a hora que a carga viral cai. Isso dura em torno de, aí já é quase um ano da época, não, minto, desculpa, 10 semanas da infecção. Nesse momento que a carga viral cai, as células imunológicas, né, o nível está bem mais alto, o paciente entra num nível de latência, desculpa eu falar, olha só, a carga viral aqui está alta, então o paciente ele apresenta sintomas, mas qual tipo de sintoma? Sintoma relacionado a uma infecção viral comum, gripe,
febre baixa, nariz escorrendo, sintomas alérgicos, indisposição, dor no corpo, nada específico. Se o paciente tiver relações de risco, ele pode até pensar, né, em HIV, se ele se expôs ao risco, como a gente viu, né, lá nos slides anteriores, ele pode até pensar em fazer um teste rápido para ver se está positivo e já iniciar o tratamento, não deixar a coisa evoluir. Mas se tudo ocorre como a história natural do HIV, o sistema imunológico vai dar uma reagida e a carga viral vai despencar. Aí o paciente entra numa que chama clínica de latência, que é onde o paciente não apresenta sintomas, mas o vírus está lá, pouquinho, mas está. O sistema imunológico está dando conta de segurar esse vírus sem manifestar sintomas. O vírus ele está lá, ele está conseguindo sobreviver à infecção, o paciente consegue transmitir esse vírus, que é o pior, mas ele não manifesta sintomas e muitas vezes ele não sabe que está infectado. E esse período de latência, olha só, ele pode durar 8 anos, né? Tá aqui, ó, vem até aqui, né? Pode durar em torno de 8 anos. Então, esse é o grande problema do HIV, que a gente não consegue controlar, porque o período de latência é muito grande. E as pessoas, nesse período, elas infectam outras pessoas. Bom, aí chega um determinado ponto que o sistema imunológico não aguenta mais, e não consegue combater mais o vírus, ele começa a cair, e é nessa hora que a carga viral aumenta. Vai só aumentando, né? Então, até chegar num ponto que o paciente, aí já é mais o início dos sintomas. Quais são os tipos de sintomas? Sintomas bem diferentes. No caso, o paciente, como o sistema imunológico dele está muito baixo, ele começa a manifestar doenças oportunistas. O que é isso? Uma simples gripe para mim, né? Se eu me exponho a um vírus que causa uma gripe, que eu fico mal, mas daqui a pouco estou recuperando, para o paciente com a carga viral alta e o sistema imunológico lá embaixo, pode vir a ser fatal. Então, muitos, por exemplo, muito comum, um fungo chamado Cryptococcus. Cryptococcus tem muito nas fezes de pombo. Então, se eu pôr uma fezes de pombo seca, ela vira um pó, né? Então, se eu aspiro essas fezes de pombo seca, eu nem percebo. Eu posso me contaminar com o Cryptococcus, o meu organismo vai combater esse fungo e eu nem vou saber. Agora, para um paciente HIV, o Cryptococcus ele é fatal. Então, por quê? Porque ele não tem sistema imunológico para protegê-lo. Então, aqui sim começam os sintomas, mas não de uma gripe comum, e sim de doenças oportunistas que vão levar fatalmente, vão levar com certeza à morte, caso ele não tenha tratamento para cair essa carga viral e para aumentar acesso ao sistema imunológico. Ok? O outro exemplo também que eu quero trazer para vocês aqui, da doença natural, seria da sífilis. A sífilis, ela, né, também tem seu curso independente. Então, o paciente ele é exposto ao treponema, né, também através de relação sexual desprotegida. Bom, de 10 a 90 dias, ele vai apresentar que se chama de cancro primário, são feridas, são úlceras, que foi onde o treponema penetrou. Normalmente vai ser na região genital, né, porque ele é através de relação sexual desprotegida. Esse cancro, se o paciente não for ao médico, o médico não diagnosticar uma sífilis, não pedir anticorpos, porque olha só, nesse período, olha só, os anticorpos já estão aumentando. Né? Esse gráfico aqui embaixo mostra o nível de anticorpos. Se os anticorpos, ele pode pedir uma sorologia, vai detectar a sífilis. Caso contrário, se o paciente não procurar um médico, esse cancro ele cicatriza de 3 a 8 semanas. Então, é o que a gente chama de sífilis primária. Depois desse tempo, o paciente vai desenvolver lesões pela pele, que são pontinhos vermelhos espalhados pelo corpo, né? Uma alergia, né? É muito comum a gente ver na palma da mão pontinhos vermelhos, é bem característico de sífilis. Então, é o que a gente chama de sífilis primária. Também é a oportunidade do paciente ir ao médico
e para fazer o diagnóstico e começar o tratamento. Porém, se ele não vai, esses pontinhos eles desaparecem sem deixar, né? Sem cicatriz, tá vendo aqui? Ó, eles desaparecem. Aí o paciente entra na latência, né? O anticorpo está lá em cima, ele entra na latência, ele não sente mais nada. Isso aqui, ó, de segundo ano após a primária. Então, assim, latência tardia, então 10 anos. Então, depois, mais ou menos desse período, ele vai apresentar a sífilis terciária que não tem mais solução. Seria a nível de lesão neurológica. Então, hoje em dia, só para aproveitar aqui, a sífilis terciária, ela está aumentando demais. A gente está tendo uma reemergência dessa epidemia de sífilis. Tá uma coisa complicada. Bom, gente, então é isso. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho de fisiologia do sistema imunológico. Até lá!